Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. E deixa eu te fazer algumas perguntas logo de início. Quantas vezes você se preocupou com um problema que no fim nem aconteceu? Quantas vezes isso aconteceu contigo? Conta para mim. Conta para mim. Quantas noites você perdeu de sono por imaginar o pior cenário? Aliás, o medo é justamente a fé, a convicção do pior cenário, em que tudo dará errado. E se eu te disser que muitas vezes não é a situação em si que te derruba, mas a forma como você a interpreta. Imagine se eu te dissesse isso. Como é que você passaria a pensar a partir de agora? Gente, a mente, ela cria monstros maiores do que a realidade. Aliás, Sêneca já dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Guarda essa frase. O peso não está nas coisas, mas na imagem que você cria delas. Aliás, é fundamental que eu traga aqui um pensamento estoico importante que é do Epíteto. O Epíteto que nasceu escravo. Gente, as pessoas ficam perturbadas não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. Esta é a frase do Epíteto, que se coaduna exatamente com a seguinte frase: o peso não está nas coisas, não está no estudo em si, mas na imagem que você cria sobre o estudo. E é nesse sentido que eu quero te contar, eu quero compartilhar com você a história do Juliano. Lembrando que aqui se trata de um nome fictício, afinal de contas, o objetivo não é expor, já que eu estou trazendo histórias reais. O objetivo não é de gerar exposição do mentorado, da mentorada, para que efetivamente você não associe a pessoa, afinal de contas, vocês acabam se encontrando em eventos presenciais, em eventos online ao vivo. O Juliano, ele estudava todos os dias, mas havia um inimigo sorrateiro, a imagem que ele criava na própria mente. Antes mesmo de abrir o caderno e de iniciar a preparação do dia, já havia um pensamento: esta matéria é impossível de aprender. Ou pensamentos do tipo: essa prova vai ser um massacre. Ou ainda pensamentos sabotadores como: eu nunca vou competir com gente tão preparada. O problema não estava na matéria, o problema estava no filtro mental que ele colocava sobre a matéria. Então não era o estudo em si da matéria, mas a imagem projetada de cada matéria. Não era o estudo em si, mas a imagem projetada desse estudo. Cada página que ele lia já vinha contaminada com este peso emocional. E é importante você enxergar justamente o Juliano antes e o Juliano após o momento da virada. Por isso que o acompanhamento individual faz tanta diferença. Por isso que ter um treinador olhando de fora sobre o seu processo permite que você atinja estágios que talvez você não esteja enxergando sozinho ou sozinha. Em muitos casos, ou na maior parte deles, não é falta de capacidade, é falta de estratégia, é falta de direcionamento. O Juliano antes estudava de 3 a 4 horas por dia, mas com o coração cheio de medo. Medo era a palavra que definiu o Juliano. Cada questão errada era uma confirmação, ou seja, era uma prova de incapacidade, ou seja, era a confirmação de que, de fato,
Aquele mundo não era para ele. O futuro era sempre pintado em cores escuras. Ou seja, vou reprovar de novo. O ponto da virada, ele veio justamente com o processo de acompanhamento. E por que isso? Porque o Juliano, ele descobriu que não precisava mudar o edital, que ele não precisava mudar o concorrente, que ele não precisava mudar a banca examinadora. Ele precisava mudar a forma pela qual ele enxergava cada desafio. É exatamente sobre isso, sobre a forma que você enxerga o desafio da aprovação em um concurso público. Qual foi o resultado quando Juliano teve essa oportunidade de virar a chave, de virar o momento? Cada erro virou diagnóstico e não uma sentença, porque o erro ele era tido como uma grande sentença, era uma confirmação do viés da incapacidade. Cada disciplina passou a ser vista como um degrau de evolução e não como mais um martírio para determinado dia. Qual é a consequência natural disso? A confiança cresceu. Porque ele percebeu que não era a prova que o esmagava, era a lente que ele usava para enxergar essa prova. Que frase forte, né? Então não era sobre a prova, era sobre a lente. Era sobre a maneira pela qual o Juliano via o desafio que tinha. E como é que ele se libertou desta realidade? Ele, em verdade, ele se libertou da imagem distorcida que criava sobre essa dificuldade. A imagem, ela é muito importante, porque é justamente na linha do coach que sigo, do coaching, perdão, que é do coaching criacional. O que você vê, você cria. O que você, a forma que você vê o mundo, você cria como seu mundo. Parece complexo, mas a forma que você vê o mundo é a forma que você entende que o mundo é. Mas eu lembro que não necessariamente a forma que você vê o mundo é a única existente. Talvez você não esteja enxergando por todos os lados, por todos os prismas, por todas as óticas. E é exatamente por isso que o método AV4.4 funciona. Porque quando você tem planejamento, a clareza reduz as imagens de incerteza. Na organização, os ciclos de estudos estruturados, eles mostram o que é real e não o que a mente fantasiou, porque a nossa mente, ela cria elementos que não necessariamente existem. Quando eu falo do aprendizado eficiente, são técnicas ativas que mantêm você no presente e não com medo e não no medo do futuro. A inteligência emocional, e você está ouvindo este episódio 304, é porque você está buscando a construção ou o aperfeiçoamento dessa inteligência emocional. Ela reprograma a sua mente para que você se torne maior do que os cenários que você cria. Exatamente. É uma reprogramação mental. Olá, ó, caneta brega no cérebro. Para você, é isso aqui eu estou mostrando para quem está comigo no YouTube. Para você enxergar de uma outra maneira, para você visualizar de uma outra ótica. E é exatamente sobre isso que se traduz o protocolo do episódio de hoje. É um exercício simples, mas extremamente poderoso. Pega papel, pega caneta e vamos. Primeiro passo é pegar papel e caneta. Se não tem como fazer isso agora, já escreve aí a minutagem do episódio para você fazer isso depois. 2, escreva um desafio que você enxerga como um monstro hoje. Escreve. Se eu coloco, por exemplo, no campo estudantil, no campo dos estudos, eu não aprendo raciocínio lógico. Raciocínio lógico não entra na minha cabeça.
Ou então, eu jamais vou conseguir ter estabilidade financeira. Ter estabilidade financeira é o gargalo da minha vida. Eu nunca vou ter uma vida profissional estruturada. Eu nunca vou ter a tranquilidade ou a paz de espírito que eu tanto sonho. Enfim, você vai escrever o que na sua cabeça é um monstro hoje. Depois, você vai reescrever esse desafio como um degrau. Como assim? A cada questão de raciocínio lógico é um treino que se aproxima, ou que me aproxima, fica melhor assim, da posse. Então, a cada questão de raciocínio lógico que eu resolvo, independente do resultado, se é de acerto ou se é de erro, isso é um treino que me aproxima da posse. Ou isso é um treino, ou isso é um tijolo que eu estou colocando na minha casa própria. Ou isso é mais um desafio, mais um desafio que eu venço e eu me torno mais próximo àquele elemento relacionado a pagar a escola da minha filha, do meu filho. Toda vez que vier imagem negativa na sua cabeça, leia a frase do degrau. Toda vez que vier raciocínio lógico é chato, leia a frase do degrau. Cada questão que eu resolvo, eu me torno mais perto da minha posse. Entenda, você não muda a realidade. Olha, entenda isso. Preste atenção, que a frase parece complexa, mas é simples quando você a interpreta. Você não muda a realidade mudando a própria realidade. Como assim? Você muda a realidade mudando a forma como você a interpreta. Repito, cada pessoa cria um mundo de uma forma, sob uma perspectiva. Então você não consegue mudar a realidade por mudar, você consegue mudar a interpretação que você faz dessa realidade. Se quando algo lhe acontece e você sai atrasado para o trabalho, você tem duas formas de enxergar isso. Como mais uma maneira de fazer com que você se ferre no trabalho, ou como um livramento de algo que poderia acontecer se você saísse naquela hora que era a hora planejada. Tudo é como você interpreta essa realidade. E se dentro de você é sempre um processo de amargura, um processo de pensamentos negativos, a sua realidade ela vai reverberar sempre em consequências negativas. Guarda essa frase. Não é o peso da prova que te derruba, é o peso da imagem que você cria dela que te derruba. Então não é o peso da prova que derruba, é o peso da imagem que você cria dela. Porque você pode sempre enxergar o copo meio vazio, perdi o concurso por conta de uma questão. Ou o copo meio cheio, apenas falta uma questão para eu ser aprovado em um concurso. É isso que faz com que você mude a maneira pela qual você enxerga os desafios. Entenda, se você mudar a lente, você muda o resultado. O mundo exterior, ele reflete, eu falei isso no episódio do 303, ele reflete o seu mundo interior. E a sua aprovação começa na imagem que você escolhe alimentar. Qual é a imagem que você quer alimentar? Que está mais perto ou mais longe desta conquista? Esse tipo de conteúdo ele não pode ficar apenas com você. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que vive refém das próprias interpretações. E se você sente que precisa de ajuda para alinhar a sua mente, alinhar a sua rotina, alinhar sua estratégia de estudos, me chama no WhatsApp 719-9381-1035 ou no direct do Instagram, @prof.alanvinicius e diz, professor, preciso transformar minha forma de pensar em aprovação real. É isso aí, galera. Tamo juntos. Esse foi o episódio de número 304. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 305. Até lá, valeu, grande abraço.